As geleiras guardam a memória da evolução do clima no planeta, mas estão ameaçadas pelo aquecimento global. Na Antártida, pesquisadores de 13 países, inclusive do Brasil, começaram a abastecer o primeiro acervo glacial do mundo e garantir a preservação deste patrimônio natural para as futuras gerações. Eu sou a Lúcia Miesel e vou te levar para conhecer essa aventura. Planeta Verde. As amostras que inauguraram o Memorial do Gelo Ice Memory, instalado na base científica franco-italiana Concórdia, foram retiradas dos Alpes. O primeiro cilindro, de 128 metros, saiu do Mont Blanc, aqui na França, e o segundo, de 99 metros, foi extraído do Grand Combin, na Suíça. A prioridade é resguardar o vestígio das geleiras que provavelmente não resistirão até o fim deste século, destruídas pelo aumento da temperatura da Terra. Vamos ouvir o biologista Jérôme Faure, vice-presidente da Fundação Ice Memory e diretor de pesquisas do Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França. Les carottes de glace issues de glaciers qui sont en voie de disparition. Os cilindros de gelo retirados de geleiras ameaçadas de desaparecer serão conservadas na Concórdia pelas próximas décadas e séculos, para estarem disponíveis para as futuras gerações de cientistas quando essas geleiras, infelizmente, terão derretido. Elas serão um rastro da história do nosso planeta. São arquivos extraordinários, não só da história do clima, como da vida na Terra. O transporte da Europa até o Polo Sul foi quase uma operação de guerra. Os cilindros precisaram ser mantidos a 20 graus negativos durante todo o trajeto, que durou 50 dias. A chegada ocorreu no último dia 14. A temperatura constante, de 54 graus negativos no local, vai permitir preservar os cilindros por pelo menos 24 anos. Depois, a pressão do gelo tende a começar a deformar essa caverna e vai ser preciso construir uma nova. E quem diria, entre os pesquisadores que participam desse projeto, tem um brasileiro. Ele se chama Jefferson Simões e é o primeiro glaciólogo do nosso país, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo aqui ao Planeta Verde, professor. É um prazer, Lúcia. Prazer é todo nosso, professor. E eu queria começar perguntando sobre a importância desse projeto de memorial das geleiras do nosso planeta. Até que ponto, professor, essas geleiras hoje estão ameaçadas simplesmente pelo aquecimento global? Olha, o que nós estamos vendo ao longo das últimas 4 décadas é derretimento, principalmente daquelas geleiras não polares. Ou seja, geleiras que estão nos trópicos, nas regiões temperadas. Vamos dar um exemplo aqui nos Andes, nos Alpes, nas Montanhas Rochosas, no Himalaia. E as geleiras como um todo guardam um registro muito importante da variabilidade da química da atmosférica e do clima ao longo de séculos e milênios. As geleiras são extremamente importantes para a gente compreender o passado do nosso planeta, mas também o futuro, né? Como é que elas memorizam essas informações ao longo de séculos aí, né, de história do nosso planeta? Olha, nós temos que entender que, contrário ao que muitas vezes se acha no Brasil, geleiras não são rios congelados. Elas são formadas pela acumulação através de milhares e milhares de anos de cristais de neve. E esses cristais de neve, ao precipitarem e acumularem, com o passar do tempo viram gelo, esses cristais de gelo carregam consigo todas as características da atmosfera no momento que se condensaram, se formaram. E vão acumulando e contando uma história bonita. Se você furar esse gelo e, claro, com profundidade, retornar no tempo cada vez mais longo, e é importante dizer que nossos colegas italianos, franceses, há 4 meses atrás, atingiram o gelo de 1,2 milhões de anos, você tem um belo registro do paleoclima, da história do clima do passado.
Uhum. E o que que isso nos diz sobre o futuro, né? Uma vez que a gente está sendo obrigado a fazer aí santuários para preservar essas geleiras, afinal, o aquecimento global ameaça a própria existência, ou pelo menos os registros todos que eles contêm, né? Exato, e principalmente alguns dos registros mais significativos, porque, evidentemente, o interior da Antártica e mesmo o interior de partes da Groenlândia são muito frios, não estão ameaçados pelo esse aquecimento, mas também, por outro lado, estão mais longe das áreas de poluição, das áreas mais afetadas pela atividade humana. Mas vai Uhum. ser naquelas geleiras, evidentemente, ali nos Alpes, em partes mais quentes da Groenlândia, nos trópicos aqui, no Peru e na Bolívia, que estão derretendo mais rapidamente e guardo o registro, por exemplo, da história da química da atmosfera da Amazônia. Então, essa é uma das áreas que nós aqui, o grupo da URGS, o Centro Polar Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dá bastante atenção, evidentemente, do nosso interesse, nós latino-americanos aqui, os sul-americanos, não só o Brasil, os colegas do Peru e da Bolívia, de reconstruir a história não só das queimadas, das mudanças do ciclo hidrológico, mas também até mesmo a história das culturas pré-colombianas. Ou seja, é um potencial muito grande e que nós, evidentemente, estamos muito preocupados em perder e queremos deixar para as gerações futuras esse belíssimo registro. Com certeza, professor. O Santuário das Geleiras é um projeto muito ambicioso, né? Ele foi construído todo em gelo, praticamente sem precisar de outras infraestruturas, a não ser ali uma espécie de balão gigante que serviu, digamos, de forma, né, para a neve aderir ali em cima e formar essa verdadeira caverna estreita, uma caverna estreita e não muito longa, de 35 metros. O senhor está bastante acostumado a essas paisagens, né? Já deve ter visitado lugares semelhantes por lá, lugares muito inóspitos, né, professor? Mas que o senhor, claro, com o hábito, certamente não tem o mesmo medinho que nós teríamos dessa neve desabar sobre a gente, né? Evidentemente, é um ambiente extremamente agressivo e o mais interessante, nós temos que entender que o interior da Antártica é um grande deserto, um deserto branco, um deserto de cristais de neve, sem feições nenhuma, muito fácil então de se perder. Hoje a gente tem o GPS, imagina quando é com bússolas. Nossa, bem lembrado, professor. E essa neve vai acumulando, então o que é o projeto da Fundação Ice Memory, a memória do gelo, propôs usar uma das estações em lugares mais frios do planeta, que é a estação Domo C, ou Concórdia, é uma estação franco-italiana, e perto dela fazer uma caverna nessa neve, que aliás está a menos 55 essa neve. É interessante. Essa é uma informação que eu dou para os brasileiros, eles ficam estupefatos. No planeta Terra existe gelo quente e gelo frio. Gelo quente está perto de 0 grau e Ah, qualquer energia que você dá vai derreter. E tem lugares na Antártica que o gelo está a menos 55, menos 60 graus. é realmente é inimaginável, né, pra gente. Então, qual foi a ideia básica? Vamos botar numa caverna nessa temperatura, que evidentemente nunca vai derreter, e preservar para futuras gerações esses testemunhos de gelo, que nós chamamos, esses cilindros de gelo, de regiões que estão sendo já afetadas por derretimento devido ao aquecimento atmosférico global. Uhum. Então, está sendo colocado lá, você pode imaginar uma caverna mesmo no gelo, de alguns metros de profundidade, você armazena essas seções de testemunhos de gelo e, posteriormente, daqui 50, 100, 200 anos, nós vamos ter outras tecnologias para investigar essas amostras de neve e gelo. É importante notar que nós analisamos tanto a composição química da própria neve, mas também temos impurezas, micropartículas, por exemplo, de erupções vulcânicas, o processo de desertificação global ou não no passado. Podemos analisar, e aí sim a maior importância desses dados é as bolhas retidas no meio desse gelo, no passado, Uhum. e que propiciou
um dos dados mais importantes da ciência da glaciologia para a questão das mudanças do clima, que foi a história ao longo de 800 mil anos, um trabalho feito principalmente pelos nossos colegas franceses do antigo Laboratório de Glaciologia e Geofísica do Meio Ambiente da Universidade de Grenoble, CNRS, que Uhum. reconstruiu ao longo desse período a concentração dos três principais gases estufas, o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4 e o N2O. Então, foi ali que nós demos as evidências que esses gases atingiram uma concentração no século XX e XXI nunca antes vista nos últimos 800 mil anos. Então, são dados Fica importantíssimos. evidente realmente a importância, né? Professor Jefferson Simões, o transporte desses primeiros arquivos, né, essas duas amostras de geleiras dos Alpes, foi quase uma operação de guerra ali, né? Os cilindros tinham que ser mantidos a pelo menos 20 graus negativos durante todo o trajeto. Esse trajeto durou 50 dias, né? Realmente não é fácil, um investimento alto também. E uma vez lá, essas amostras vão ficar guardadas por pelo menos 20 anos. Então, eu queria perguntar como é que estão os projetos na América Latina relacionados a essa fundação, né, de recolher amostras das nossas geleiras aí perto do Brasil. Quais são as geleiras prioritárias para serem encaminhadas para esse santuário? Olha, no momento, como eu falei, nossas geleiras que têm mais interesse é da Bolívia. No caso da Bolívia, já foi coletada uma amostra no local que nós chamamos o Nevado Illimani, já está indo para a Antártica. Nós temos interesse também de recolher no futuro amostras da calota de gelo Queucaia, que fica no Peru. E esse é muito interessante, que é um dos locais que nós estamos monitorando subprodutos das queimadas em Roraima, no Acre e no extremo oeste da Amazônia. Uhum. E é claro, a ideia é coletar mais amostras em outras geleiras também, inclusive alguns colegas estão pretendendo coletar na Patagônia, outro tipo de registro. Então, levar essas amostras para nós entendermos no futuro essa história ambiental. Uhum. As expedições aí na América do Sul tendem a ser talvez mais complexas do que aqui no hemisfério norte, ou é indiferente, né, em termos de financiamento, né, os investimentos que são altos. Como é que está essa parte, professor, entre norte e sul aí a gente está tendo a mesma preocupação e o mesmo interesse nessa preservação das geleiras? Olha, evidentemente a questão financeira não pode ser negada. Nós temos uma instabilidade de financiamento aqui na América do Sul como um todo, clássica, mas nós temos uma resposta para isso, que é a colaboração internacional. Colaboração que tem se dado com diferentes países, não é só com a França, mas também com equipes dos Estados Unidos, Itália, principalmente, e que nós trabalhamos em junto com nossos colegas do Peru e da Bolívia. E isso Uhum. facilita muito o nosso trabalho, tanto no momento da coleta das amostras, que é caro. Às vezes a gente tem que usar tecnologias alternativas como mulas e cavalos, porque não Nossa, é tem verdade. montanha, né? Aham. Ou seja, é Fantástico. essencial. É diferente na Antártica. Nós vamos usar grandes tratores polares, fazer viagens de milhares de quilômetros. Não, na montanha tem outras dificuldades, inclusive a altitude. Aham. Passar um mês a 5.700 metros de altura, por exemplo. Né? Nossa. É Aham. desgastante, você requer a adaptação. E aí você recolhe essas amostras, baixa elas para os freezers, porque um dos grandes medos dos glaciólogos é de ver essas amostras sendo derretidas depois desse esforço. Claro. E Se aí, falta luz, né, professor? se Tem. faltar luz, por exemplo, esse é por incrível que pareça, uma vez pegou fogo aqui no Rio Grande do Sul, no nosso Ai, frigorífico comercial, mas conseguimos salvar 90% das amostras. Quer dizer, nossa. todos esses riscos de gestão e preservação das amostras, o que evidentemente no interior da Antártica, a menos 50, menos 60 graus, nós não vamos ter. Então, Exatamente. depois que chegaram lá, estão preservadas por, no caso, inclusive milhões de anos. Essa que eu diria que é a grande diferença
E, felizmente, nós temos contado com essa cooperação, inclusive que as mesmas instituições aqui que estão envolvidas na estrutura e na gestão do Ice Memory, que é a Universidade de Grenoble-Alpes e a Ca' Foscari University, da Universidade de Veneza, né? Isso tem nos facilitado muito. Excelente. E falando aí sobre a preservação por milhões de anos, né? A gente tem visto ao mesmo tempo aí na geopolítica internacional o presidente dos Estados Unidos querer comprar a Groenlândia, né, professor? Projetos ainda um tanto obscuros para esse território do Ártico. Como é que a comunidade científica que trabalha nesses lugares, né, tão, né, preservados antes de mais nada, mais distantes, né? Como é que tem percebido essas ambições aí do presidente Donald Trump? Olha, a comunidade tanto diplomática e científica no mundo todo está estupefato por essas atitudes, que são atitudes imperiais, sem respeito à soberania dos povos, demonstram total falta de respeito à estrutura mundial pós-Segunda Guerra Mundial, mas, por outro lado, é esperado. É esperado por quê? Porque nós estamos vendo as primeiras grandes mudanças geopolíticas devido às mudanças do clima. Uhum. Por que eu digo isso? É no Ártico que nós estamos vendo as mais rápidas mudanças climáticas. No fato, estão ocorrendo em velocidades 2, 3, 4, algumas regiões até 4 vezes mais rápido do que a média global. Uhum. Aquece mais rápido. Com isso, nós estamos vendo o desaparecimento do mar congelado, o que facilita a entrada de marinhas, ou seja, muda a estratégia militar, facilita o transporte transpolar, a abertura de rotas que reduzem 10 mil quilômetros entre o Oriente e a Europa, ou mesmo no nordeste dos Estados Unidos, de carga, etc. A China está entrando, evidentemente, nessas rotas. A Rússia, que é a grande parte do Ártico, cada vez mais preocupada e tendo a maior frota de quebra-gelos do mundo. Então, o que nós estamos vendo é uma nova situação e mostrando que as mudanças climáticas estão aí. É a realidade, é a política real que está mostrando que, sim, não, pelo amor de Deus, não venham mais com negacionismos desses processos. Já não afeta a sociedade, a política, a questão de procura de recursos naturais, tudo isso numa nova estrutura mundial. E a segurança internacional, né? Lembrando que o próprio presidente Donald Trump continua sendo um negacionista. Em momento algum ele falou, né, que o Ártico está sendo ameaçado pelas mudanças climáticas, mas está reagindo em consequência da facilidade que essa navegação está sendo propiciada agora, né? Exatamente. Muito obrigada, glaciólogo Jefferson Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por participar aqui do nosso podcast da RFI Planeta Verde. Foi um grande prazer conversar com o senhor. O prazer foi meu. Chega ao fim mais uma edição do Planeta Verde, com Valérie Royer na técnica e Elcio Ramalho na edição final. Até a quinta que vem, com um novo episódio.